Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso. E agora, Senhor, nós te agradecemos pelas ofertas, dízimos dedicados ao Senhor, que sejam usados para a glória do Teu nome. Abençoe, Senhor, todos os que estão aqui nessa manhã. Ó Deus, precisamos te ouvir. Fala-nos agora pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Nós vamos ler. Eu vou ler todo o capítulo. Nós estamos na abertura hoje, né? Então vamos ler todo o capítulo. A partir do versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então, vou parando um pouquinho, para depois entrar propriamente na mensagem. Havia um atrito entre Jesus e os fariseus. E eles queriam pegar Jesus, e os doutores da lei, eles queriam pegar Jesus em alguma situação. E eles então queriam pegar algum furo de Jesus, alguma palavra de Jesus, alguma atitude de Jesus. E agora eles estão ali, Jesus está pregando, Jesus está ensinando aos publicanos, aos pecadores. Já eu falei semana passada aqui sobre Levi. Publicano é aquele que cobrava imposto em nome do Império Romano. E aí os judeus odiavam os publicanos, porque eles estavam a serviço do Império Romano, e também porque os publicanos, muitos deles, roubavam, em vez de cobrar um imposto no valor, cobravam mais. E os pecadores, quem eram os pecadores? Para os doutores da lei, para os fariseus, pecador é todo mundo que não seguia as práticas religiosas deles. Eles eram pessoas que achavam que estavam acima do bem e do mal, que eles eram corretos, que eles eram justos, não é? Então eles criticavam Jesus. Como é que Jesus se aproxima de publicanos e pecadores? E aí então, Jesus começa a contar, né, algumas parábolas nesse capítulo 15, ele conta 3. Então ele conta a seguinte parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, ao chegar, reúne os seus amigos, vizinhos, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu do que um pecador que se arrepende por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, o público dessas parábolas são esses que se julgam bons demais, justos demais, que não precisam de Deus, que não precisam da igreja, que não precisam dos outros. É para isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando para eles que o Pai se alegra muito mais quando alguém é restaurado, quando alguém que estava longe volta, quando alguém é alcançado pelo amor de Deus, do que quando alguém fica aí se achando que é todo poderoso, achando que não precisa de Deus, não precisa de ninguém, que é justo. Não, eu não me alegro com essas pessoas. Eu me alegro muito mais com aqueles que reconhecem que precisam de mim e me deixam ser alcançados como essa ovelha foi alcançada pelo meu amor e pela minha graça. Depois ele conta, né, ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as irmãs, as amigas, vizinhos, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda. E eu lhe digo que da mesma forma que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola tem muitas aplicações, mas ele está dizendo que é uma moeda que se perdeu dentro de casa, e aquela mulher, ela diligentemente partiu a procurá-la. Nós precisamos raciocinar que Deus é aquele que quer restaurar valores. A moeda é um valor.
Deus quer restaurar valores, princípios na nossa vida. Um dos elementos, uma das coisas que o diabo usa para nos afastar de Deus, é que ele começa a corromper nossos princípios, ele começa a corromper nossos valores, e nós nos ufamos, nos enchemos, e até achamos que estamos corretos em defender aqueles valores que não são de Deus, que estão perdidos, e aí aquele valor tem que ser recuperado, recuperar seus princípios, recuperar os valores. Muitos dos nossos amigos que estão longe de Deus, é porque deixaram seus valores e princípios serem corrompidos, perderam esses valores, perderam esses princípios, e agora Deus tem que restaurar esses valores. Muitos estão assim, Aí ele vai entrar na outra parábola, que é a do filho pródigo, A partir do versículo 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou Vou voltar, me perdi. Não muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Essa frase é importante, porque as pessoas se afastam de Deus, se afastam da igreja, querendo encontrar ajuda em outro lugar, mas fora de Deus e fora da sua casa, os princípios e valores espirituais, espiritualmente falando, longe de Deus e longe da casa de Deus, ninguém vai lhe dar nada que possa te ajudar. Espiritualmente, fora de Deus e fora da igreja, ninguém vai te dar nada que possa te ajudar. Nada. Espiritualmente falando, você pode encontrar caridade, você pode encontrar amizade, você pode encontrar lealdade, você pode encontrar afetividade, mas isso não alimenta a tua vida espiritual. Espiritualmente falando, longe de Deus e longe da igreja, você não vai encontrar nada que possa te socorrer espiritualmente. Grava isso no teu coração, tá? Onde eu parei? Em que versículo? Me ajuda aí. 16. Caindo em si, ele disse, eu estou bem hoje, Já fiz fake news. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se, foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrarmos-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Aí entra um terceiro personagem nessa parábola, que na maioria das vezes nos representa. Por quê? Porque muitas vezes estamos como aqueles fariseus e aqueles doutores da lei, cheio de religiosidade, mas sem vida com Deus. Aí entra aquele irmão. Enquanto isso, o filho mais velho estava no canto, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou do servo e perguntou, o que está acontecendo? Ele respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar, então seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha,
todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço, nunca desobedeci tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrarmos-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e reviveu. Então esse texto a gente vai trabalhar durante o mês. E nós vamos trabalhando por parte, mas esse texto tem tantas lições que, se a gente quiser passar o ano inteiro, até o final do ano, só pregando nele. E Jesus, ele está querendo que esses fariseus e doutores da lei entendam que Jesus, ele está atraindo pecadores e publicanos. Porque Jesus atrai quem? Jesus atrai aqueles que entendem que Jesus veio iniciar uma nova sociedade. Jesus veio iniciar um novo tempo. Aqueles homens publicanos e pecadores eram homens sem voz naquela sociedade. Eram marginalizados. Mas nessa sociedade que Jesus quer implantar, todos têm voz. Todos podem ser ouvidos. Jesus, ele quer mostrar a esses publicanos, a esses fariseus, que Jesus é aquele que veio para começar uma nova história na vida das pessoas. Que as pessoas podem ter uma nova história a partir de Jesus. Aquele homem teve uma nova história quando encontrou aquela ovelha perdida, e aquela ovelha também teve uma nova história. Aquela mulher teve uma nova história quando ela encontrou a dracma perdida dentro de casa. E esses homens tiveram uma nova história. Um deles teve uma nova história quando ele resolveu voltar para o Pai. Então, Jesus ele quer dizer para nós, olha, em Jesus, todos têm a oportunidade de começar uma nova história. Todos. Há na Bíblia vários casos desse, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que sofria há anos com aquilo, há muitos anos sofrendo. Jesus disse para ela: conta-me a sua história. E ela contou a história, só que Jesus falou: agora rasga essa história, porque agora vai começar na tua vida uma nova história. E Jesus aqui está querendo mostrar exatamente isso. Jesus veio restaurar nossos princípios, nossos valores. Jesus veio nos colocar no lugar certo. Às vezes a gente não entende essa palavra perdido. Jesus diz: eu vim buscar o perdão, mas eu não sou um perdido, porque a gente liga logo a moral. Nós somos moralistas. E a gente liga a questão moral. Não, moralmente eu não sou um perdido. Eu faço tudo direitinho, eu casei direitinho, eu cumpro meu dever direitinho. Jesus não está falando de perdido. Sabe o que é perdido para Deus? É aquele que está fora do lugar que deveria estar em relação a Deus. E o pecado tira todo mundo do lugar onde deveria estar. Tirou todo mundo. Por isso que toda a humanidade está perdida. Porque o pecado tirou a humanidade do lugar onde deveria estar. Então Jesus veio buscar o perdido, veio buscar todos. Por quê? Ele quer pegar todos nós e colocar todos nós no lugar em que deveríamos estar com relação a Deus. Isso que é perdido. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo, mas se você ainda não deixou Jesus te alcançar e colocar você no lugar certo com relação a Deus, para Deus você está perdido. Você pode não ser um devasso, um imoral, mas está perdido diante de Deus. Por que perdido? Porque não está no lugar onde deveria estar em relação a Deus. Então Jesus Cristo ele veio restaurar isso, ele conta essas parábolas para ensinar isso, que ele veio fazer isso, que é a missão dele fazer isso, não é? Então, nesse texto que ele vai ensinar para a gente que Deus é aquele que nos ama sem limites e nos recebe com festa. Ele nos ama sem limite e nos recebe com festa. Para os vizinhos daquela comunidade, aquele pai, ele foi desonrado.
Era uma desonra para aquele pai o que o filho fez. Mas nosso Deus é assim, Ele se desonrou por nós. Quando Ele fez homem, quando Ele fez carne em Jesus Cristo, por causa do nosso pecado e morreu por nós, Jesus Cristo perdeu a sua glória. Ele se fez desonrado por nós. Inclusive, para Tim Keller, um dos pródigos dessa parábola é Deus, é o Pai. Um dos pródigos é o Pai, porque o Pai se desonrou por seus filhos. Tomou forma de carne, isso é uma desonra. Aquele que estava na glória do céu. Né? E aí, muitas outras lições tem, que a gente pode pensar nelas agora. Então, o tema dessa semana é o caminho para longe de casa. E eu quero refletir então aqui com vocês sobre esses versículos. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas? E foi contando toda a parábola. Mas Jesus vai chegar no versículo 11, lá que é o versículo da nossa parábola, e vai dizer assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Como é que a gente toma o caminho para longe de casa? O que pode nos fazer a tomar o caminho de longe de casa? Bom, a primeira coisa que nos faz tomar o caminho longe de casa é o pecado. E pecado é tudo aquilo que não é de Deus para as nossas vidas. Pecado não é só fazer coisas erradas, matar, roubar, mentir, adulterar, é mais que isso. Pecado é tudo aquilo que não é o propósito de Deus para a minha vida, que não é a vontade de Deus para a minha vida. Se eu não estou no lugar onde Deus quer que eu esteja, estou no pecado. Se eu não estou obedecendo o que Deus tem para mim, se eu não estou fazendo a vontade de Deus, é o pecado. Então o pecado é tudo aquilo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o pecado gera desdobramentos. Muitos desdobramentos. E um deles foi desse filho, que ele resolve pedir a herança do pai enquanto o pai estava vivo. E isso era completamente absurdo naquele tempo. Não havia esse hábito de um filho pedir a riqueza do pai enquanto o pai está vivo. Então, uma desonra com o pai. É tratar o pai como se o pai tivesse morto, como se o pai não existisse. Outra coisa é que o irmão mais velho sempre tinha prioridade na herança. E quando ele pede prioridade na herança, porque pediu primeiro, ele também está agindo mal com o irmão, está desrespeitando o irmão. Então muitas atitudes vão cooperando, muitas atitudes nossas para com as pessoas, especialmente para com Deus. A gente trata Deus de uma forma equivocada. A gente põe Deus no lugar errado na nossa vida. A gente menospreza Deus, a gente despreza Deus e começa a querer de Deus coisas que nós não temos o direito de querer. E arrogantemente queremos impor coisas a Deus. Aí começa o caminho de longe. Aí começa o caminho para longe. Aí começa o caminho para longe de Deus e longe de casa. A rebeldia. Na Bíblia, lá no Velho Testamento, a gente vai ver que rebeldia para Deus é igual feitiçaria. A mesma abominação que Deus dá à rebeldia, Ele dá à feitiçaria, é a mesma coisa. Então, esse caminho que nos leva para longe de Deus, é esse caminho. Primeiro, a gente começa a se relacionar de forma errada, de Deus e das pessoas.
Começa a querer de Deus e das pessoas coisas que nós não temos o mínimo direito de querer, de exigir, de mandar. Segunda coisa, deixamos nos levar pelas ilusões do nosso tempo. Esse jovem estava iludido. Ele estava iludido achando que com o dinheiro da herança, com tudo aquilo que ele tinha recebido, ele ia experimentar a verdadeira liberdade. Como o mundo hoje, muitas pessoas não estão aqui porque querem experimentar a ilusão da falsa liberdade. Não sabe que onde há amor, há liberdade, mas não uma falsa liberdade. Nós precisamos aprender a lidar com a liberdade que Deus nos dá em Cristo. Muitas ilusões dos nossos dias, vontades e ideias que controlam as opiniões, princípios que regem o nosso século, são princípios que contrariam a palavra de Deus. E toda liberdade tem responsabilidade. Então, a ilusão da falsa liberdade, de fazer o que quer, de viver sem Deus, sem regra, sem princípios, ilusão de pensar que liberdade é fazer o que quer. Isso não é liberdade, fazer o que quer. E por incrível que pareça, tem pais que criam filho assim, achando que dá liberdade ao filho é fazer o que quer. Quando nós agimos assim, nós agimos sem amor, porque onde há amor, há liberdade, mas onde há amor, há a responsabilidade. Não se iluda, meu amigo, meu irmão em Cristo que está aqui nessa manhã. Não se iluda com um falso conceito de liberdade, com a ilusão da falsa liberdade. Esse tempo que nós vivemos pós-moderno, tempo pós-moderno, é um tempo que eles chamam de tempo da privatização do ser humano. O ser humano privatizado, em que o que é bom é o que eu penso que é bom. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, aquilo que eu penso que é bom, aquilo que eu acho que é bom para mim. E foi assim que o filho pródigo agiu, o mais novo. Não, eu sei, pai, o que é bom para mim. E o melhor para mim é o seguinte: me dá esse dinheiro aí, me dá essa herança. Ah, mas está errado. Eu não posso dar para você. Se o pai falasse, ele ia dizer: não, o que é bom é o que é bom para mim. O que é certo é o que é certo para mim. E esse é o tempo que estamos vivendo. Esse é um dos elementos mais fortes para uma pessoa começar a se afastar de Deus. Quando Deus começa a confrontá-lo, quando a palavra de Deus começa a confrontá-lo, ele pensa que ser livre é fazer o que quer. Mas ser livre não é isso. Ser livre é viver na presença de Deus. É viver livre de tudo que o escraviza, que o oprime. É viver uma vida cheia do Espírito Santo. E ser livre, sem limitações, é uma irresponsabilidade. Quando não sabemos usar a liberdade, o que aconteceu? Olha bem para mim. O texto que nós lemos, o que aconteceu com alguém que não soube usar a liberdade? Ruína moral. Sim ou não? Ruína financeira. Tem muita gente que hoje está em ruína financeira porque resolveu administrar sua vida, seus negócios, de acordo com a sua liberdade, que ele achava que era boa liberdade e não quis fazer de acordo com Deus. Ruína financeira. Quando a gente não sabe usar a liberdade, ruína espiritual. Quando a gente não sabe usar a liberdade, o final é vergonha. Quando um judeu lidar com porco, comer comida de porco, perde a dignidade. Quando quis emprego, não conseguia emprego nenhum, teve que quebrar a sua dignidade para submeter a um emprego que um judeu jamais
se submeteria. Outra ilusão que tem afastado muita gente de Deus é a ilusão do poder econômico. Acha que a hora que tiver dinheiro, a hora que tiver muito bem financeiramente, a hora que tiver com muito dinheiro no bolso, alcançar a posição que queria, isso e aquilo, vai ter verdadeira liberdade, vai viver bem. A ilusão do poder econômico. Olha bem para mim. Uma outra coisa que tem colocado muita gente no caminho longe de Deus é a ilusão do poder dos amigos. Na hora que esse homem mais precisou dos amigos, onde é que eles estavam? Diz o texto que ninguém o ajudou. Muitas vezes a gente se afasta de Deus quando a gente coloca a voz dos amigos mais forte no nosso coração do que a voz da Bíblia, do que a voz de Deus, do que a voz da igreja. A gente dá tanto valor aos amigos, e é bom ter amigos, eu tenho ótimos amigos, eu sei que você também, mas não se iluda com o poder dos amigos. Os amigos não têm poder para te dar o que você mais precisa. Quem tem poder para te dar o que você mais precisa é Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Esse homem caiu em ruína porque confiou no poder dos amigos. Ele caiu em ruína. Quando não sabemos lidar com nossa crise, o fim pode ser miséria moral, espiritual, financeira. Podemos degradar até a mais profunda situação. E experimentar coisas que jamais imaginávamos experimentar. Terceira lição. Terceira atitude que vai nos afastando de Deus. Fazer escolhas sem a direção de Deus. Eu trabalhei com adolescente a minha vida inteira no Rio, minha vida inteira força de expressão, né? Trabalhei com adolescente dos meus 14 até os 30 anos, 31 anos, por aí, muito tempo, né? Fui líder dos adolescentes batistas do Rio de Janeiro, e eu pude viver muito isso de perto. Aquela garotada toda, aquela juventude, quantos estão em ruína hoje, por causa de escolhas mal feitas. Não muito tempo, mas depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Escolha mal feita. Escolhas mal feitas, escolhas que desonram a Deus. Olha bem aqui. Cuidado com as suas escolhas, para com as suas escolhas você não desonrar a Deus. Não faça mal às suas escolhas. Escolhas a gente faz em todo momento na vida. Em todo momento a gente faz escolhas. E escolhas erradas nos afastam de Deus. Escolhas erradas podem desonrar o nosso Deus, desonrar o outro. Escolhas muitas vezes que abrem mão de princípios, de valores. Escolha que muitas vezes nos levam a trocar uma vida segura pelas aventuras da vida. Foi o que aconteceu aqui. Trocar a vida segura na casa do Pai pelas aventuras da vida. Desprezar pessoas pelas quais deveria ter a mais alta estima. Muitos hoje estão afastados de Deus e vivendo em miséria moral, espiritual, financeira, porque não tiveram estima para com as pessoas que Ele mais deveria estimar nesse mundo. Romper com a família. Quando a gente começa a pegar caminho errado, uma das primeiras coisas que a gente faz é desonrar a família. Começa a menosprezar a família, menosprezar os pais, achar que não estão com nada, que não tem o que dizer, e os irmãos a mesma coisa. E é assim como esse mais novo fez. Escolha errada. Quarta coisa que afastam as pessoas do caminho de Deus.
ser dominado pela amargura. Me ouviram? Ser dominado pela amargura. Quem representa isso nessa parábola? O irmão mais velho. O irmão mais velho, quando vê que o irmão chegou, o pai matou aquele novilho que ele estava, aquele cara não era fácil, só estava paquerando novelhão, falou, vou fazer um churrasquinho com meus amigos, um pagodinho aqui e tal, né? E tal, aí o pai vai lá, pega o novilho, que ele estava de olho naquele novilho, e dá para o filho, que gastou todo o dinheiro da família, que se envolveu com coisas que não deveria, e filho volta. Ele volta, diz o texto bíblico, né, que é o texto que nós lemos, e diz que ele estava cheio de ira. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, versículo 28, quando se aproximou da casa, ouviu a música, então ele chamou o servo, perguntou, ele respondeu, seu irmão mais velho voltou, o filho mais velho encheu-se de ira, versículo 28. E o pai foi lá falar com ele, seu irmão estava perdido, voltou, estava morto, reviveu, mas o camarada estava amargurado. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte em Hebreus, presta atenção, 12, 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora presta atenção, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, cause perturbação, contaminando a muitos. A amargura, ela vai crescendo no nosso coração, a gente vai ficando áspero, descontente, e a gente vai, e o que causa muitas vezes a amargura? Muitas vezes é a frustração. As frustrações vão gerando amargura. Agora olha para mim. Nós vamos encontrar nessa campanha pessoas que você vai visitar, pessoas que você vai telefonar, pessoas que você vai mandar mensagem, pessoas que vai contactar, que essas pessoas estão amargas com a igreja. E elas estão amargas por quê? Por causa de alguma frustração com a igreja. Muitas vezes justas e muitas vezes, como esse caso aqui, injusta, indevida. Então, muitas pessoas que vocês vão procurar para visitar, ela vai dizer que, não, mas eu estou frustrada com a igreja. Por exemplo, tem uma pessoa que vem aqui na igreja de 6 em 6 meses. Verdade. Parece mentira, mas é verdade. 6 meses. Mas quando ele vem aqui, ele acha que todo mundo tem que falar com ele. Todo mundo tem que ir lá. Como é que um cara que vem 6 em 6 meses na igreja, tem gente aqui que nem conhece ele, não sabe nem quem ele é. Então essa frustração com a igreja é devida ou indevida? Indevida. O camarada vem, não se envolve com ninguém, não vai numa célula, não vai em nada, aí ele deixa de frequentar a igreja assim, mas ninguém da igreja me ligou. Você acha que com a igreja com 600, 700 membros, é fácil detectar só olhando aqui quem veio e quem não veio? Espera aí, meu amigo. Faça a sua parte. Frequente a escola dominical que o professor vai sentir tua falta. Frequente uma célula que o líder vai sentir tua falta. Comece a vir os cultos que alguém vai sentir sua falta. Muitas frustrações são devidas. Pessoas que se feriram na igreja. Eu não gosto daquela frase que aparece na internet de vez em quando. Se alguém se afastou da igreja porque foi ferida na igreja nunca foi. Não, isso não é verdade, não é verdade. Tem muita gente boa, gente bacana, gente legal, que teve razão, que realmente foi ferido, foi maltratado, alguma coisa aconteceu, mas que não justifique essa pessoa continuar fora de Deus e da igreja. Eu não tenho base bíblica, eu quero que uma pessoa chegue para mim e me mostre dentro da Bíblia, onde uma pessoa diz que está bem com Deus, mas não vai à igreja. Não existe base bíblica para isso, porque a igreja é o corpo de Cristo. Como é que alguém vai viver bem fora do corpo? Sua mão consegue andar por aí fora do corpo?
Seu pé consegue andar por aí fora do corpo? Se não está no corpo, não está bem com Deus. Lá no fundo da alma está usando esse argumento racional, porque talvez não queira se arrepender, porque talvez não queira mudar, porque às vezes não queira tomar uma atitude nova, não queira abrir mão de alguma coisa. Tem uma coisa que frustra muitas pessoas indevidamente, sabe o que é? São pessoas que acham que a igreja tem que ser sempre a mesma coisa. Aquilo que era a igreja há 30 anos tem que ser a igreja hoje, e ela é da igreja dos 30 anos, já estava aqui, e ela acha que tem que ser a mesma coisa. Eu não posso falar pelo Paraná, que eu conheço pouco, mas lá no Rio, todas as igrejas que estão vivendo no ano 70, no ano 80, no ano 90, estão morrendo. Morrendo. Porque uma igreja não vive de passado. E a pessoa tem que entender que as coisas mudam, a igreja se dinamiza. E tem muitos que se sentem frustrados por isso, porque ele quer chegar na Igreja Batista do Cajuru, ou na segunda Igreja Batista de Curitiba, chegar aqui, vir no culto e encontrar o mesmo que encontrava 50 anos atrás. Isso não quer dizer que aquelas coisas não eram boas, ou não eram ruins. Não, não é isso. Ninguém diz que aquelas coisas eram ruins, não. Nós apenas temos que dizer que as coisas mudam. O tempo muda, as coisas mudam. A igreja é um organismo dinâmico. E a igreja, se ela não se contextualizar, ela fica fora do contexto, ela não alcança as pessoas. Naquela época tinha data show, tinha todos esses instrumentos. A gente ensinava como? Vai ensinar as crianças na escola hoje, lá na escola pública, como eu era ensinado há 50 anos atrás. Vai ensinar lá no CAN como era ensinado há 50 anos atrás. Então tem gente que o motivo que leva ela a afastar da casa é a amargura, é a frustração pelo fato da igreja hoje não ser o que a igreja era há 30 anos atrás. Sim ou não? Teve uma pessoa um dia desse aqui na igreja que ela falou assim para mim: ai pastor, eu olho agora para a igreja, não vejo mais quase ninguém que eu conheço. Eu digo: minha irmã, isso é motivo para se alegrar, minha irmã. Glória a Deus, irmã. Tem gente nova na igreja, irmã. Glória a Deus, aleluia. A irmã queria chegar e encontrar todas as pessoas do mesmo tempo. A igreja renova, isso é bom, irmã. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Tem gente frustrada com a igreja, tem gente frustrada e com bom motivo, é justo. E essas pessoas precisam ser tratadas, restauradas por Jesus, esse que pegou a ovelha e trouxe de nova. Jesus, ele restaura. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, presta aqui atenção, olha para mim. Olha para mim. Um dos grandes motivos que leva as pessoas a se afastarem de Deus e da igreja é não saber lidar com as suas frustrações. A minha frustração não quer dizer que algo está certo ou está errado. Eu tenho que aprender a trabalhar essa frustração em mim, para quê? Para eu continuar sendo uma bênção, para eu continuar envolvido, para eu continuar lutando, para eu continuar militando, para eu continuar na presença de Deus. Esse irmão mais velho não soube lidar com as suas frustrações. E olha aqui para mim de novo, se você pensa em frequentar qualquer grupo nesse mundo e não se frustrar, é ilusão. Todo lugar que você frequentar que tem gente, tem frustração. Todo. Aprenda a lidar com ela. Não deixa essa amargura, não deixa virar uma amargura. Então olha bem, qual é o problema? O problema, onde eu quero chegar agora, onde eu quero chegar. Eu fui lá, voltei cá, vou voltar onde eu quero chegar. O problema não é a frustração. O problema é quando você deixa a frustração virar amargura. Todos vocês vão se frustrar comigo em algum momento. Eu te garanto que a maioria aqui já deve ter até se frustrado. Vocês vão se frustrar com os seus líderes,
vocês vão frustrar com seu líder de célula, vocês vão se frustrar com seus discipuladores, claro, porque nós somos seres humanos. Mas não deixe a sua frustração transformar em amargura, porque a amargura distancia a gente de Deus e dos outros. Última reflexão que eu quero fazer com você hoje. A outra eu vou deixar para completar a noite. Então, para você voltar à noite, eu vou terminar o sermão à noite. Desenvolver com Deus um relacionamento frio, um relacionamento mecânico, que você só quer esse relacionamento para satisfazer seus interesses pessoais. Pensaram bem no que eu falei? Isso afasta a gente de Deus. E isso predomina muita gente hoje por causa da teologia da prosperidade. Então, o que vai nos afastando de Deus? Primeiro, um relacionamento frio e mecânico. Pai, eu trabalhei para o Senhor a vida inteira. Eu trabalhei para o Senhor a vida inteira, disse o filho mais velho. E eu queria pelo menos um cabrito. O relacionamento dele com o pai, o trabalho dele com o pai é para conseguir coisas. É frio, é mecânico. Gente, o que mais afasta as pessoas de Deus é esse motivo. Relacionamento com Deus frio e mecânico. Para obter coisas de Deus e não para adorar a Deus, para querer Deus, para servir a Deus, tão perto, mas estão longe. Tem muita gente que está perto da casa, perto de Deus, mas apenas estão longe. Trabalhei como um escravo, nunca está servindo a Deus assim como um peso, por rotina. Estava tão perdido quanto o que estava longe. E eu quero encerrar essa reflexão dizendo o seguinte. Uma das consequências disso, e que tem levado muita gente para longe da casa de Deus, é não saber lidar com o sofrimento. Aquele irmão sofreu quando viu que uma coisa que ele queria não deu certo. E muitas vezes o nosso sofrimento é por isso. Muitas coisas que você queria que fosse de um jeito passaram a ser de outro. E aí, quando ele não sabe lidar com o sofrimento, ao invés de se apegar ao pai, ao invés de depender do pai, não sabe lidar com o sofrimento. Sabe onde eu vejo? Presta bem atenção. Em mim agora, não deixa de você perder a atenção nesse finalzinho da mensagem. Sabe o que eu vejo nos casais jovens casados? Eu quero falar para os jovens casados agora. Os jovens casados que estão aqui até 40 anos, na maioria, não são todos, na maioria foram muito protegidos pelos pais. Essa geração hoje, que tem até 40 anos, é uma geração que o pai não podia ver o filho sofrer, que já ia socorrer, que já ia isso. E essa geração não aprendeu a lidar com sofrimento. Essa geração não aprendeu a lidar com frustração. Essa geração não aprendeu a lidar com dor. E veja bem, a minha experiência de pastor, 30 anos com jovens casados dessa geração. Qualquer sofrimento que vem na vida desses jovens, na família, com o filho, no trabalho, onde for, uma das primeiras coisas que eles fazem, se afastam da igreja. Não estou vendo fulano na igreja. Ô minha irmã, não estou vendo o seu filho aqui. Ah, pastor, estão com um problema. Ué. Então, porque está com um problema, se afasta de Deus e da igreja? Muitas pessoas estão se afastando de Deus porque não sabem lidar com o sofrimento. Os jovens dessa geração, casados, é porque foram muito protegidos pelos pais, um dos motivos. E muito valorizados, que foram super valorizados e super cuidados além dos limites, são jovens que não sabem lidar, porque o meu pai e minha mãe, eu me arranhava lá alguma coisa, ele deixava lá, eu estava chorando, deixava eu chorar para eu aprender que chorar é bom, que sofrer tem seu lugar.
Agora, quando o pai superprotege o filho não aprende a sofrer e por qualquer motivo se frustra. Eu quero pegar esse gancho. Muitos estão pegando o caminho para longe do pai, porque não estão sabendo lidar com o sofrimento. E o sofrimento faz parte da vida cristã. Deus nos chamou para a dor e para a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. No mundo teremos aflições. Temos que ter intimidade com Deus para aprender a lidar com o sofrimento. E aí, diante de todos esses caminhos que nos afastam de Deus, que eu falei hoje aqui, o que acontece? Nós começamos a pedir ajuda no lugar errado. Aí vai pedir ajuda no lugar errado. O que acontece? Piora mais ainda. Então o caminho de volta para o Pai tem que ser tomado. O caminho de volta para o Pai, se você está aqui nessa manhã e você precisa fazer o caminho de volta. Qual foi o primeiro passo para fazer o caminho de volta? Aquele filho que estava lá longe, olhou com honestidade para si mesmo e disse: eu pequei. Ele não jogou a culpa no pai, na casa, no irmão mais velho, ele disse: eu pequei. Ele podia ter 1001 motivos para sair de casa, mas não devia ter saído. Eu pequei. Então, primeiro motivo para tomar o caminho de volta: olhe para você mesmo com honestidade. Para de ficar culpando os outros. Para de ficar transferindo a culpa para a igreja, para o pastor, para o líder. Olhe para si mesmo e diga: eu pequei. Segundo passo, tome uma atitude: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Tome uma atitude: eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o pai. E a terceira atitude: se atire nos braços do pai, porque ele está com os braços abertos te esperando. Quem sabe é você nessa manhã que tem que começar a fazer o caminho de volta hoje. Você vai ser o primeiro fruto dessa campanha. Você vai ser a pessoa que Deus vai dizer: oh, que bom que você está voltando para mim e para minha casa. Nessa manhã você está aqui, quem sabe você vai ser o primeiro fruto dessa campanha. Eu falei aqui sobre vários motivos que podem levar alguém a se afastar. Se você se afastou por um desses motivos, eu não queria que você tomasse uma palavra que eu dei aqui como uma palavra julgadora. Não estou julgando ninguém. Mas eu estou falando aquilo que o Espírito Santo mandou dizer para você nessa manhã. E eu disse desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que eu não vim aqui para agradar vocês. Eu vim aqui para agradar a Deus. E às vezes o pastor fica numa situação assim, algumas coisas que ele tem que falar confronta mesmo. Alguma coisa que ele tem que falar incomoda mesmo. Escolha essa palavra com humildade e receba. Mas quem sabe você hoje entendeu: ah, pastor, o meu caminho de volta, o que eu realmente acho que eu me afastei um pouco, foi porque dentre esses motivos que o senhor falou aí desde o início do culto, talvez eu seja muito religioso como aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, e eu preciso realmente ser menos religioso. Eu me acho, às vezes, de verdade, pastor, de verdade, eu me sinto que eu sou uma pessoa boa demais, que eu não preciso de Deus. Às vezes eu me sinto assim, mas aqueles homens também. Quem sabe você é hoje alguém que o caminho que você precisa tomar de volta é porque você fez escolhas sem a direção de Deus. Eu cometi escolhas, eu fiz escolhas sem a direção de Deus e por isso estou colhendo os frutos hoje. Quem sabe é você que está aqui, que se iludiu com alguma coisa do mundo, se iludiu com os amigos, se iludiu com o poder econômico, se iludiu com muitas coisas. Você se iludiu com um falso sentimento de liberdade e você diz: foi isso que me afastou mais de Deus. E eu preciso voltar hoje. Quem sabe você é um que entrou aqui nessa manhã e se deixou levar pela amargura. Ah, eu fiquei tão amargurado com tudo que aconteceu na igreja.
tão amargurado com o jeito como me trataram, tão amargurado com isso, com aquilo, que isso foi me esfriando, foi me tirando. Quem sabe você está aqui hoje e você está naquele grupo que está se afastando de Deus, porque o teu relacionamento com Ele é frio, é mecânico, e você precisa retomar o caminho de volta, um relacionamento cheio de amor, cheio de vigor, cheio de entusiasmo, um relacionamento de adoração ao Senhor. Quem sabe você é um que está perto, mas ao mesmo tempo está longe. E quem sabe você é alguém que disse assim, tudo isso aconteceu comigo, mas eu pedi ajuda no lugar errado. Mas hoje eu quero a ajuda de Deus, eu quero tomar o caminho de volta. Reclina a sua cabeça onde você está, aqui na galeria. Esse é um momento especial, nosso Deus e Pai, em que o Senhor está falando aos nossos corações, a fim de que tomemos uma atitude. E se alguém aqui nessa manhã foi alcançado por essa palavra, que possa nesse momento aqui voltar o coração para o Senhor humildemente, e fazendo como aquele rapaz, o pródigo mais novo, disse, cair em si, se render ao teu Espírito Santo, se render à tua palavra e dizer, não, eu quero fazer o caminho de volta a partir de hoje, eu quero fazer. Alguma dessas coisas aconteceu comigo mesmo, mas eu quero fazer o caminho de volta. Então, Senhor Deus, fala isso, haja aqui em cada coração, em nome de Jesus, amém.